Olá a todos, meu nome é Vinícius, eu sou médico anestesista do Instituto da Criança e do Adolescente, do Salas Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e nesta aula iremos discutir sobre algoritmos de tratamento das situações de crise em anestesia pediátrica. Então, nesta aula, iremos discutir algumas crises muito importantes em anestesia pediátrica. A situação não oxigênio não ventilo, não oxigênio não intubo, falha de acesso venoso periférico, anafilaxia, intoxicação por anestésico local e hipertermia maligna. Então, começando com não intubo, não ventilo e não oxigênio, não intubo. E aqui eu gostaria de discutir com vocês alguns algoritmos, especialmente os algoritmos da DAS, que é a Difficult Airway Society, e também da American Society of Anesthesiologists, que recentemente, agora em 2022, publicou, na verdade, uma revisão dos seus algoritmos de via aérea difícil, e foi a primeira vez onde houve uma parte dedicada somente à anestesia pediátrica. Então, esse primeiro algoritmo, que é um algoritmo da DAS sobre ventilação por máscara facial difícil durante a indução de uma criança entre 1 e 8 anos de idade. Então, quando eu estou aqui com uma ventilação por máscara facial difícil, a primeira coisa que eu vou fazer é dar oxigênio a 100% e chamar por ajuda. Depois que eu comecei a dar oxigênio a 100% e chamar por ajuda, eu vou começar alguns passos. Então, por exemplo, o primeiro passo, que é o passo A, onde eu vou otimizar a posição da cabeça da criança. Eu sempre vou considerar ajustar a tração da mandíbula e a elevação do mento. Lembrando que na criança a tração da mandíbula é muito mais efetiva do que a elevação do mento. Então, se for possível, fazer a tração da mandíbula da criança mantendo a sua boca aberta. Se a criança tem menos de 2 anos, eu devo colocar aqui um coxim entre as escápulas, abaixo dos ombros. Se a criança tem acima de 2 anos, eu vou tentar deixar a cabeça em posição neutra. Talvez acima de 2 anos eu não precise tanto assim de um coxim. Se eu estiver utilizando uma pressão cricoide, eu devo ajustar a minha pressão. Talvez a pressão cricoide, se ela está sendo utilizada, ela pode atrapalhar a ventilação por máscara facial difícil. E a última parte aqui é fazer uma ventilação a 4 mãos. Então, enquanto uma pessoa vai segurar, fazer a tração da mandíbula e segurar com 2 mãos, outra pessoa vai fazer a ventilação manual. Lembrando que nós, anestesistas, temos uma vantagem de induzir anestesia utilizando um aparelho de anestesia. Então, se você estiver sozinho, você pode colocar o aparelho para ventilar, enquanto você faz a tração da mandíbula com 2 mãos. Checar o equipamento é muito importante, então considerar a troca do circuito, da máscara e dos conectores. E se você está com equipamento que você considera que esse equipamento está falhando, é importante você trocar o mais rápido possível para um dispositivo bolsa-válvula-máscara, onde a bolsa é autoinflável. É o que a gente chama de reanimador ou AMBU. E sempre considerar aprofundar a anestesia e usar um CPAP. A ventilação por máscara facial difícil pode ser anestesia superficial. Então, uma anestesia profunda pode ajudar a ventilação da máscara facial, especialmente se você usar um relaxante neuromuscular. O passo B é inserir um dispositivo básico orofaríngeo ou nasofaríngeo, uma cânula de Guedel, se tiver disponível e se você achar que realmente a obstrução é por queda de língua. Então, acessar aqui, avaliar a causa dessa ventilação por máscara facial difícil. Mais uma vez, anestesia superficial é uma causa importante. Laringoespasmo, aí vamos tratar o laringoespasmo. E distensão gástrica.
Lembrando que a distensão gástrica é sempre importante, em algumas situações, passar uma sonda naso ou orogástrica para esvaziar o estômago. Criança é muito fácil encher o estômago durante a ventilação com máscara facial. Então, diferente do adulto, um estômago muito distendido vai atrapalhar a sua ventilação. Então, dependendo da situação, você talvez não está conseguindo ventilar porque o estômago está muito distendido. Então, tira a máscara, passe uma sonda, esvazie o estômago, que talvez você consiga recuperar esta ventilação. Se a ajuda ainda não chegou, chamar por ajuda de novo, manter a anestesia, o CPAP, aprofundar a anestesia. O que a gente recomenda sempre é o Propofol, mas mais uma vez, se você vai entubar essa criança e você está com dificuldade de ventilar, é recomendado utilizar um relaxante neuromuscular e proceder com a intubação. E se a intubação não for bem sucedida, a gente vai discutir no próximo algoritmo. E o passo C, que é segunda linha, é inserir um dispositivo supraglótico, por exemplo, uma máscara laríngea. Então, eu tentei melhorar o posicionamento, melhorar a ventilação, aprofundei a anestesia, tentei colocar um dispositivo básico orofaríngeo, tratei outras causas que poderiam ser causas da ventilação por máscara facial difícil, nada disso resolveu. Próximo passo, máscara laríngea. Então eu vou considerar passar a máscara laríngea, lembrando que a gente tem um máximo de 3 tentativas para passar adequadamente uma máscara laríngea. Mais do que 3 tentativas, você vai aumentar muito as complicações e a morbidade das vias aéreas. Posso considerar aqui, se eu não utilizei no passo B, um dispositivo básico, uma cânula nasofaríngea, e retirar a pressão cricoide se eu estiver utilizando a pressão cricoide. Consegui uma boa via aérea? Sim, vou continuar com a minha abordagem da via aérea. Se eu não conseguir, mas a saturação está acima de 80%, eu vou considerar que a minha máscara laríngea talvez esteja mal posicionada ou bloqueada. Eu posso trocar se eu estou com menos de 3 tentativas. Alguma falha do equipamento, broncoespasmo ou pneumotórax, e vou tratar adequadamente essas condições. Caso contrário, se a minha saturação está menor do que 80, eu vou tentar intubar. Tentar intubar sempre utilizando um relaxante neuromuscular. Se eu conseguir intubar, ótimo, vou continuar com a minha anestesia. Se eu não conseguir intubar depois de uma ventilação com máscara facial e depois de um dispositivo supraglótico, eu tenho de pensar nos cenários de via aérea cirúrgica, que é muito, muito, muito raro em anestesia pediátrica. O nosso próximo algoritmo, também da Difficult Airway Society, que é a DAS, é um algoritmo de intubação difícil não antecipada. Então, eu não antecipei que aquela criança teria uma dificuldade de intubação e eu não me preparei, porque ela não tinha nenhum sinal, por exemplo, de intubação difícil. Então, nessas situações, é a mesma coisa. Eu fiz aquela laringoscopia, ela foi difícil, eu vou dar oxigênio a 100% e chamar por ajuda. A oxigenação, e hoje especialmente a oxigenação apneica, ela é muito recomendada durante a abordagem das vias aéreas de crianças. O meu passo A eu tentei fazer a intubação, mas eu não consegui, mas a minha ventilação por máscara facial está tranquila. Eu estou conseguindo ventilar adequadamente essa criança com a máscara facial. Eu sempre vou garantir oxigenação, plano adequado e, mais uma vez, se eu distendir o estômago, passar uma sonda nasogástrica ou orogástrica para descomprimir o estômago. A laringoscopia direta deve ser no máximo 4 tentativas. Mais do que 4 tentativas de laringoscopia direta, eu aumento muito a morbidade e as complicações das vias aéreas. Sempre vou checar se o pescoço está adequadamente fletido e se a cabeça está adequadamente estendida. Lembrar que criança, quando eu faço uma flexão exagerada, eu posso atrapalhar a minha intubação.
ver se a minha técnica de laringoscopia está adequada, a manipulação externa laríngea está ajudando ou está atrapalhando, e se o paciente está com as cordas vocais abertas ou fechadas. Nesse caso, sempre garantir adequado bloqueio neuromuscular. Se a minha visão continua ruim, eu vou considerar aqui um buge ou trocar o meu dispositivo, o meu laringoscópio, e talvez escolher um tubo de menor calibre. Se eu conseguir intubar, ótimo, eu vou verificar aqui a minha intubação. Vamos imaginar então que passei aqui do passo A e a minha intubação falhou, mas eu mantenho boa oxigenação. Eu vou para o plano B, para o passo B, onde eu vou tentar intubar o meu paciente utilizando outras técnicas. Então, se eu não conseguir intubar, mas eu conseguir ventilar por máscara facial adequadamente, eu posso tentar uma máscara laríngea. Conseguir a máscara laríngea adequadamente e o paciente vai conseguir ser operado com máscara laríngea, ótimo. Se eu não conseguir, se realmente não tem como operar esse paciente sob máscara laríngea, eu vou despertar o paciente e remarcar a cirurgia. Tá? Mas se realmente eu conseguir utilizar a máscara laríngea e proceder com a cirurgia, ótimo. Mas vamos imaginar que eu passei a máscara laríngea e eu não estou conseguindo manter uma ventilação adequada para manter uma oxigenação adequada. Então, não estou conseguindo manter a saturação acima de 90%, mesmo utilizando uma FI de O2 de 1, de 100%. Então, eu vou voltar para a máscara facial, posicionar adequadamente a cabeça, tentar ventilar utilizando 4 mãos ou outros dispositivos básicos. O mesmo de você tentar aqui pensar na distensão gástrica e passar uma sonda gástrica, e se for disponível que eu vou reverter o bloqueio neuromuscular. Se eu conseguir fazer isso com tranquilidade e com facilidade, eu vou despertar o paciente e suspender a cirurgia e remarcar com mais calma. Caso contrário, se eu não conseguir manter a oxigenação e a ventilação, mesmo tendo essas condições aqui de converter a máscara laríngea em máscara facial, eu vou para o cenário de não intubo, não ventilo, onde eu posso ir para uma abordagem um pouco mais detalhada, e isso inclui a via aérea cirúrgica. Tá? Então, esses 2 primeiros algoritmos de não oxigênio, não intubo e não ventilo é da DAS específico para a pediatria. Mas como eu falei, em 2022, a American Society of Anesthesiologists publicou uma revisão do seu guidelines de via aérea e eles incluem esse algoritmo, que aqui é um infográfico, de pacientes pediátricos. Então, a primeira coisa que é muito importante é o time-out. Eu preciso decidir como que vai ser a minha abordagem das vias aéreas, ter plano B, C, D. Em algumas situações, até já partir como primeira alternativa uma via aérea cirúrgica, dependendo da criança. E aqui eles até colocam ECMO, mas a gente tem que lembrar que ECMO no Brasil e em alguns outros países de baixa ou média renda são muito pouco disponível, então talvez ECMO para a gente não faça tanto sentido. Se o meu plano foi bem sucedido, eu consegui intubar a criança, ótimo, eu vou continuar como planejado. Se eu não conseguir intubar a criança, eu sempre tenho de pensar em manter a oxigenação e a ventilação adequada. A gente não pode ter esse erro de fixação de querer só intubar a criança, não. O nosso objetivo é manter a oxigenação e a ventilação adequada. Se eu conseguir manter a oxigenação e a ventilação adequada, ótimo, eu vou chamar por ajuda. E aqui eu posso tentar outros dispositivos que não a laringoscopia direta. Se for possível operar essa criança sob máscara laríngea, eu vou usar a máscara laríngea, ou eu posso utilizar um videolaringoscópio, ou tentar entubar essa criança com um fibroscópio flexível.
Lembrando que aqui, diferente da DAS, eles falam que são 3 tentativas mais uma. Mais uma é quando você tentou 3 vezes, mas chegou alguém mais experiente que você pode tentar mais uma vez, né? Talvez você vai conseguir entubar a criança. Lembrando que a gente tem no máximo 4 tentativas, porque senão aumenta muito a morbidade e a mortalidade dos nossos pacientes. Conseguir entubar a criança, ótimo. Quando essa ventilação, oxigenação, ela não está adequada, né, que está na margem, né, dos valores de normalidade, ou eu não consegui ventilar, oxigenar, eu preciso de ter alguns passos importantes. Então, quando eu não consigo ventilar, não consigo oxigenar, mesma coisa, chamar ajuda, e aqui eu vou tratar tanto obstruções anatômicas quanto funcionais. Como que eu trato uma obstrução anatômica? Uma obstrução anatômica eu posso resolver com uma cânula nasofaríngea, com uma cânula orofaríngea, com a melhora do posicionamento das minhas mãos, uma tração da mandíbula com a abertura adequada da boca da criança, aspiração das vias aéreas, aspiração do estômago se encheu muito durante a ventilação por máscara facial, posicionamento com os coxins de acordo com a idade. E como que eu vou tratar uma obstrução funcional, relaxante ou bloqueador neuromuscular? Então, se eu não utilizei um bloqueador neuromuscular na minha primeira tentativa e eu não consegui entubar e não estou conseguindo ventilar, aqui é recomendado usar bloqueador neuromuscular e eu vou tentar ou ventilar por máscara facial, ou entubar, ou utilizar um dispositivo supraglótico. Se mesmo assim eu não conseguir ventilar adequadamente a criança, não conseguir entubar de novo e não conseguir ventilar, eu tive essa falha, eu posso tentar técnicas mais avançadas, como a broncoscopia rígida, via aérea cirúrgica ou ECMO. E é sempre importante a gente fazer um debriefing, né? Discutir depois que a gente conseguiu tratar essa via aérea ou conseguiu tirar o paciente da emergência quando a gente tem uma via aérea difícil. Então, nos últimos anos, está mudando muito a abordagem da via aérea da criança. Cada dia que passa, a gente tem mais e mais evidência de que o videolaringoscópio, ele é hoje o melhor dispositivo para você entubar uma criança. Claro que ainda é um dispositivo caro, que a gente tem pouco acesso, mas se for disponível, recomendo utilizar o videolaringoscópio, especialmente em crianças menores de 1 ano e recém-nascidos, como primeira escolha. Existem videolaringoscópios muito adequados para crianças menores de 1 ano e recém-nascidos. Outra coisa que é muito importante, que também cada dia que passa tem mais evidência, é o uso da oxigenação apneica. Então, simplesmente colocar um catéter nasal com 5 litros por minuto, esse é o valor na maioria dos estudos, você consegue aumentar o tempo de apneia dessa criança sem ela desaturar durante as tentativas de intubação. Então, durante o posicionamento da laringoscopia, onde você não consegue ventilar e oxigenar o paciente, é interessante manter a oxigenação apneica. E a outra situação é o uso do bloqueador neuromuscular. Também, cada dia que passa, se mostra que usar o bloqueador neuromuscular melhora a ventilação, melhora a intubação, torna a intubação mais fácil e você vai ter menos eventos adversos respiratórios perioperatórios. Então, 3 situações: videolaringoscópio, oxigenação apneica e o uso do bloqueador neuromuscular. Passando para a nossa próxima situação de crise, que é falha de acesso venoso periférico. Então, o acesso venoso em crianças, ele pode ser difícil e isso pode resultar em várias tentativas, né? Provavelmente muitos aqui já passaram por isso. Aquela criança que você não consegue puncionar e isso vai gerando um estresse, principalmente quando a criança já está induzida com anestésico inalatório. E esses atrasos na obtenção de acesso venoso pode resultar em aumento do risco, particularmente durante as emergências. As crianças que têm o maior risco de
punção difícil são as crianças pequenas, especialmente os recém-nascidos, as crianças com doenças crônicas, as crianças obesas e os bebês prematuros. E lembrar que o acesso intraósseo é a nossa via de emergência. E vários estudos comprovaram que o acesso intraósseo não tem mortalidade associada relatada quando você compara com o acesso venoso central de emergência, que pode aumentar a mortalidade, a morbidade, é mais difícil, tecnicamente mais complexo, tem mais complicações e vai demorar. Então, o acesso intraósseo é a nossa via de emergência quando a gente tem uma falha da punção venosa periférica. É sempre importante fazer a avaliação e o preparo clínico criterioso, paciente, equipe, equipamentos e ambiente, manter a hidratação anterior à cirurgia. Então, a nossa discussão de tempos de jejuns mais breves, mais curtos, é muito importante, porque aí você vai ter uma criança bem hidratada, onde a punção vai ser mais fácil. Usar anestesia tópica para a punção com a criança acordada. Sei que a gente tem muita dificuldade em ter o anestésico tópico, mas se for possível, utilizar o anestésico tópico, técnicas de distração e puncionar com a criança acordada, que é o que se faz, por exemplo, no pronto-socorro, na enfermaria, onde não tem um anestesista. Então, se você acha que a punção vai ser difícil e você quer fazer a sua indução com acesso venoso porque é mais seguro para a criança, por exemplo, ela está com uma IVAS grave numa situação de urgência e emergência, tem de operar. Você não vai suspender uma cirurgia de emergência por causa de uma IVAS grave. Mas já foi confirmado que a indução venosa de um paciente com IVAS é mais segura do que a indução inalatória. Então, nesse caso, a punção antes da indução é muito importante. Use uma veia que você pode ver e sempre pedir ajuda, né? Isso faz parte, isso é a base de qualquer atendimento de uma situação de crise em anestesia, especialmente anestesia pediátrica. Além dos acessos vasculares, e o intraósseo é considerado um acesso vascular, a gente também tem a via endotraqueal. Mas essa aqui é a opção. A gente começa pela via intravenosa, depois a intraóssea e a endotraqueal. A via intravenosa é a primeira opção, claro. Mas numa emergência, se eu não tenho uma via intravenosa disponível, eu tenho de pensar sempre na via intraóssea. A via endotraqueal é a nossa última opção. Durante uma emergência, por exemplo, uma PCR, se eu tenho uma via intravenosa, eu vou fazer todos os meus fármacos por via intravenosa. Durante uma PCR, os fármacos serão administrados em bolos, seguidos de um flush, e sempre lembrar de administrar durante as compressões. Na via intraóssea, eu posso fazer qualquer fármaco, qualquer fluido, inclusive hemocomponentes. Na emergência, ela é via preferencial em relação à via endotraqueal. Lembrar das contraindicações da via intraóssea, que é a fratura naquele osso, uma síndrome de ossos frágeis e tentativa anterior. E um acesso intraósseo pode ficar no máximo por 24 horas. Esses aqui são sítios de punção de um acesso intraósseo, que pode ser aqui na figura A, na tíbia proximal. Então, a tíbia proximal, logo abaixo da tuberosidade da tíbia, da região medial, é o local mais fácil da gente puncionar e colocar a nossa via intraóssea. Pode ser também aqui, como na figura B, a parte distal do fêmur, ou como na figura C, a crista ilíaca antero-superior, como na figura D, o maléolo medial, e aqui na figura E, mostrando onde a gente funciona com mais frequência, que é a porção medial proximal da tíbia, logo abaixo da protuberância da tíbia. Existem vários dispositivos, mas podemos usar o dispositivo mais simples que quase todo hospital vai ter, que é uma agulha de mielograma. Então tenha no seu serviço separado uma agulha de mielograma para você fazer punção intraóssea quando precisar.
A punção venosa convencional, né, que falhou e exigiu várias tentativas, hoje se recomenda muito eletivamente. Na emergência é o acesso intraósseo, mas eletivamente hoje se recomenda muito utilizar o ultrassom. Então hoje, quando você falhou uma punção, já passa para o ultrassom, porque o ultrassom na criança, principalmente em veias mais proximais, na fossa antecubital, com ultrassom eu consigo ver veias mais profundas e eu consigo que a minha punção seja adequada utilizando o ultrassom. Então, lembrar sempre, falha numa punção eletiva, lembrar do ultrassom o mais rápido possível e, mais uma vez, quando eu estou na emergência, o acesso intraósseo. Passando para mais uma situação de crise, anafilaxia. Então, reações anafiláticas em crianças, né, reação anafilática grave, o choque anafilático, é raro. Os principais gatilhos são antibióticos, coloides, hipnóticos, bloqueadores neuromusculares, contraste intravenoso e látex, que ainda está muito frequente, muito disponível no Brasil. Apesar de vários setores do hospital hoje, todos os nossos equipamentos não terem mais látex, a gente ainda tem um problema com luvas cirúrgicas que até hoje a maioria são de látex. É importante sempre, quando eu estou com uma anafilaxia, diante de uma anafilaxia, o reconhecimento imediato e o tratamento precoce, porque isso evita morbidade e mortalidade a longo prazo. E o problema da anafilaxia no intraoperatório é que a nossa anestesia, a sedação, os campos cirúrgicos, tudo isso torna o reconhecimento da anafilaxia muito difícil. Então é importante fazer uma história cuidadosa do seu paciente durante a avaliação pré-anestésica, ter um alto índice de suspeita. Se você está numa anestesia e de repente começa a aparecer hipotensão grave sem motivo ou broncoespasmo, você tende a pensar em anafilaxia grave ou até choque anafilático. Então é importante ter esse índice alto de suspeita. É importante saber o conhecimento de potencial reatividade cruzada, porque a gente usa muitos fármacos muito rápido, num intervalo de tempo muito curto, e eliminar possíveis gatilhos. Por exemplo, cada dia que passa a gente tem que caminhar para um ambiente livre de látex no ambiente perioperatório. E sempre garantir a disponibilidade de tratamentos medicamentosos eficazes. Então, o tratamento depende muito do tipo de reação. Então, a reação de hipersensibilidade tipo 4, né, que é aquela urticária, a dermatite atópica, eu vou utilizar corticoides tópicos e evitar fazer asepsia da pele da criança com soluções que possam irritar a pele. Já reações de hipersensibilidade tipo 1 localizada, antihistamínico já é suficiente. Difenidramina mesmo, 1 mg por quilo até 50 mg. Urticárias generalizadas, uma reação de hipersensibilidade tipo 1 mais generalizada, também antihistamínicos, mas aqui eu posso acrescentar um corticoide, que pode ser hidrocortisona, 5 mg por quilo, e depois manter 2,5 mg de 6 em 6 horas, ou a metilprednisolona, 1 mg por quilo, depois manter 0,8 de 6 em 6 horas. De preferência, a metilprednisolona, que tem um efeito glicocorticoide melhor do que a hidrocortisona. Já a reação de hipersensibilidade tipo 1 generalizada, que é a anafilaxia, eu vou separar em terapia inicial e terapia secundária. Então, o tratamento da anafilaxia, da reação de hipersensibilidade tipo 1 generalizada, eu vou ter que ter rapidez nas ações, descontinuar a infusão de qualquer produto ou de qualquer fármaco e remover todo o látex do local. Trocar as luvas, pedir ajuda, manter a via aérea pérvia. Se eu não intubei, é necessário intubar, avaliar sinais vitais, oxigênio terapia e posição supina.
dependendo da situação, é interessante elevar os membros inferiores para aumentar o débito cardíaco, aumentar o retorno venoso e o débito cardíaco. O tratamento inicial é manter a via aérea com oxigênio a 100% e infundir rápido 20 ml por quilo de cristalóide. Lembrando que a anafilaxia grave ou choque anafilático é um choque distributivo. Então eu tenho de fazer esta reposição de 20 ml por quilo. E o tratamento importante para anafilaxia grave, choque anafilático, é a adrenalina, a epinefrina, que vai ter um efeito alfa-1 agonista e também um efeito beta-2 agonista. Pode ser feita a adrenalina por via intramuscular, no músculo vasto lateral da coxa, entre 5 e 15 minutos, a cada 5 e 15 minutos, ou por via intravenosa, que no nosso caso vai ser mais rápido, porque a gente tem já essa veia já puncionada, porque a gente está no meio de uma cirurgia. A dose é 0,01 miligrama por quilo da epinefrina. Essa dose é a dose intramuscular, então 0,01 miligrama por quilo, ou seja, 10 microgramas por quilo por via intramuscular, ou de 1 a 10 microgramas por quilo por via intravenosa ou por via intraóssea. Tá? Aqui tem algumas dicas, para ficar mais fácil para a gente saber a dose intramuscular, por exemplo. Então, crianças acima de 12 anos, já posso passar direto para 500 microgramas por via intramuscular e a dose vai diminuindo abaixo de 10 quilos, 10 microgramas por quilo por via intramuscular. Lembrando que por via intravenosa, começamos com 1 micrograma por quilo e podemos escalonar até 10 microgramas por quilo e dependendo da situação, você consegue resolver o choque ali na hora, mas a adrenalina tem um efeito, uma meia-vida muito curta e dependendo da situação você vai precisar usar a adrenalina depois em infusão contínua. A terapia secundária, eu posso utilizar um antihistamínico, H1, a difenidramina, como eu falei, 1 mg por quilo, por via intravenosa, no máximo 50 mg, porque ele vai aliviar os sintomas de urticária e um edema prurido. Lembrando que se a criança está muito grave, está entubada, não tem justificativa de fazer antihistamínico. Aí, no caso, somente a adrenalina. E o corticoide é importante em todas as crianças, porque vai prevenir a reação bifásica tardia. Mais uma vez, hidrocortisona, 5 mg por quilo, depois eu mantenho uma dose de 6 em 6 horas, ou metilprednisolona por via intravenosa, 1 mg por quilo, e eu mantenho uma dose também de 6 em 6 horas. Ou o mais fácil, que já está com a gente, que temos costume, que é a dexametasona, 0,5 mg por quilo. Então, antihistamínico, numa reação anafilática grave e no choque anafilático, talvez não haja necessidade. O corticoide é importante. Beta-2 agonista inalatório vai fazer uma broncodilatação e melhorar o broncoespasmo. Mas lembrando que se você já fez adrenalina, que também é broncodilatadora, talvez não vai precisar fazer o beta-2 agonista. E o glucagon é um fármaco que usamos muito pouco, mas ele é importante naquelas crianças que estão usando beta-bloqueadores, porque essas crianças vão ter pouco efeito beta-agonista porque elas estão beta-bloqueadas. A gente tem pouca criança que usa beta-bloqueador, mas se tiver essa criança, a gente pode usar o glucagon, 20 a 30 microgramas por quilo, no máximo 1 miligrama em 5 minutos. E lembrar sempre das condutas pós-crise. Considerar a intubação, se a criança não estiver intubada, coletar a triptase num tubo seco, durante a crise e assim que o paciente estiver estável. Se tiver condições de dosar a triptase é muito importante para saber qual realmente foi o gatilho daquela anafilaxia grave ou do choque anafilático. Lembrar que a primeira amostra de triptase deve ser colhida até 3 horas após o início do quadro e é muito importante fazer um relatório explicando o que aconteceu e, se for possível, encaminhar o paciente a um imunologista para que não ocorra essa situação muito grave numa próxima assistência anestésica. Passando aqui para a nossa próxima crise, intoxicação por anestésico local. A toxicidade sistêmica pelo anestésico local
ocorre quando grandes quantidades de anestésicos locais atingem a circulação sistêmica. Os sintomas podem ser desde neurológicos leves até uma toxicidade cardíaca grave com arritmia, PCR e morte. Então é uma situação muito grave que, ainda bem, quando os anestésicos locais são administrados por anestesistas, especialmente anestesistas pediátricos, isso ocorre com muita pouca frequência, porque a gente toma muito cuidado com dose tóxica dos nossos anestésicos. Os primeiros sintomas e os sinais são todos mascarados pela anestesia geral ou pela sedação. Então é muito difícil fazer o diagnóstico de intoxicação por anestésico local. Tá? Esse diagnóstico também depende de um alto grau de suspeita quando você está administrando o anestésico local. E lembrar que a toxicidade cardíaca com arritmias e PCR é aumentar em situações de acidose e hipoxemia. Então, se eu estou com um paciente grave, que está acidótico, está hipoxêmico, esse paciente tem um risco maior de fazer intoxicação por anestésico local. É importante saber a dose máxima que eu vou utilizar para cada anestésico local, individualizar a escolha do fármaco, da dose, da concentração, baseado no caso do paciente e nas suas comorbidades. E toda vez que eu vou usar o anestésico local para fazer um bloqueio, eu tenho sempre de pensar em parar antes de bloquear, para conferir de novo as informações relevantes do paciente, dose, contraindicação, tipo e local da anestesia regional ou da anestesia local antes de injetar o anestésico local. Como que a gente previne a intoxicação por anestésicos locais? Aspiração cuidadosa, injeção lenta, dose teste durante anestesia peridural, que pode ser lombar, torácica ou sacral. Dose teste é bem controverso, porque geralmente, e é mais seguro, a gente fazer anestesia regional com o paciente, né, com a criança, sob anestesia geral. É diferente do adulto, que a gente tenta fazer com ele sedado, uma sedação leve ou então até acordado. Na criança é mais seguro, isso já foi comprovado, que fazer anestesia regional com a criança anestesiada ou com anestesia geral é muito mais seguro do que com ela sedada ou acordada. Então, a dose teste numa criança anestesiada, talvez a gente não consiga ter um diagnóstico mais preciso, porque a criança está anestesiada. Então, a dose teste tem essa controvérsia, mas pode ser feito. O mais importante é monitorização hemodinâmica cuidadosa durante a realização do bloqueio regional, seja um bloqueio de nervo periférico ou um bloqueio de neuroeixo. Pressão arterial em intervalos de 1 minuto, oximetria de pulso e eletrocardiografia. Sempre confirmar a dose máxima de administração contínua de anestésico local para recém-nascidos e lactentes, porque é uma população maior de risco, eles têm uma sensibilidade aumentada aos anestésicos locais e também é importante em crianças mais velhas, porque quando a gente faz uma analgesia contínua com anestésicos locais, por exemplo, um PCA no catéter peridural, a gente tem que lembrar que isso é uma criança e sempre calcular a dose tóxica. Aqui eu mostro para vocês, nesse quadro, anestésico local overdose, que eu tirei da tradução dos checklists do PED Crisis, né, que está disponível gratuitamente no site da Society for Pediatric Anesthesia. Então, quando eu tenho uma overdose por anestésico local, né, essa intoxicação, eu posso ter hipotensão, arritmia, alteração mental e convulsões. Lembrando que todos esses sintomas são mascarados pela nossa anestesia geral. Então, quando eu tenho, eu vou abortar a injeção do anestésico local, requisitar a solução lipídica, se tiver disponível, proteger a via aérea e a ventilação e dar oxigênio a 100%. Confirmar ou assegurar um acesso intravenoso, confirmar ou monitorizar com eletropressão não invasiva e oximetria,
Se a criança apresentar convulsões, midazolam é um fármaco de escolha, 0,05 a 0,1 mg por quilo por via intravenosa. Lembrar que quando eu fizer o midazolam junta a sedação com pós-comicial, essa criança pode precisar de uma assistência ventilatória. E tratar a hipotensão com pequenas doses de epinefrina, 1 micrograma por quilo. Sempre evitar propofol, vasopressina, bloqueador de canal de cálcio e beta-bloqueadores. Se tiver disponível, eu vou começar a infusão lipídica, que está aqui nesse quadrinho roxo. Eu faço um bolus da solução lipídica, que é 20%, de 1,5 ml por quilo, dentro de 1 minuto. Depois eu vou iniciar uma infusão, 0,25 ml por quilo por minuto, e vou repetir o bolus a cada 3 a 6 a 5 minutos, no máximo 4,5 ml na dose total. Eu posso dobrar a taxa, passar de 0,25 da infusão para 0,5 se a criança continuar hipotensa, ou seja, ela ainda está com a cardiotoxicidade do anestésico local, e continuar a infusão por 10 minutos após controlar a hipotensão. A dose máxima da solução lipídica a 20% é 10 mg por quilo dentro de 30 minutos. Em caso de instabilidade cardíaca, por exemplo, a criança evolui para uma PCR, começar o tratamento da PCR, principalmente manter as compressões para que a solução lipídica circule. A PCR, por intoxicação por anestésico local, pode demorar muito para voltar. Se tiver disponível no seu hospital ECMO, é uma boa situação, uma boa indicação ECMO, porque é uma reanimação bem prolongada. É importante sempre corrigir a acidose, a hipercapnia e a hipercalemia, monitorizar a recorrência nas próximas 4, 6 horas e lembrar também do diagnóstico diferencial, que pode ser anafilaxia ou então embolia por qualquer motivo. No final eu mostro para vocês como que vocês têm acesso gratuito a esses cards de checklist pela SPA. E para a gente discutir a nossa última situação de crise, que é a hipertermia maligna, lembrando que a hipertermia maligna é uma resposta metabólica com risco de vida quando você usa agentes anestésicos inalatórios ou a succinilcolina. E a exposição anterior, que foi com segurança, não quer dizer que a criança possa ter um episódio de hipertermia maligna no próximo episódio. A mortalidade é bem alta, pode chegar a 70%. Então imagina 70% das crianças que têm hipertermia maligna irão morrer. É muito, muito alto. E quando você usa o fármaco adequado, que é o dantrolene, essa mortalidade pode ficar em torno de 3 a 5%, que continua alta, mas cai muito de 70% para 3 a 5%. É importantíssimo ter o reconhecimento do paciente em risco. O paciente que tem uma predisponibilidade para desenvolver hipertermia maligna. Isso depende da história médica, história familiar ou a consulta no centro referenciado em hipertermia maligna. Se o paciente é de risco, a gente tem de evitar os 2 fármacos que são gatilhos, anestésicos inalatórios e a succinilcolina. É importante reduzir a ansiedade pré-operatória, isso é muito importante porque dependendo da situação também pode ser um gatilho. O uso de um aparelho de anestesia livre de anestésicos inalatórios. É importante sempre preparar o aparelho de acordo com as orientações do fabricante. Cada aparelho, cada modelo tem uma orientação de como você deve prepará-lo, qual que é o fluxo de gases frescos, durante quanto tempo você vai deixar esses gases frescos circulando para que o aparelho fique livre do anestésico inalatório, trocar os circuitos, a bolsa de renelação, os tubos de amostragem. Considerar filtros que elimine os anestésicos inalatórios e garantir a disponibilidade do dantrolene, que é o fármaco de tratamento da hipertermia maligna. E mais uma vez eu mostro para vocês aqui esse card da SPA, que é um resumo do PED Crisis, que é um aplicativo que está disponível no site da SPA. Então eu estou
com um paciente com hipertermia maligna, aumento de temperatura, aumento de frequência cardíaca, aumento do CO2 expirado, acidose. Aqui eles colocam um hotline dos Estados Unidos, que infelizmente no Brasil o hotline ele não está funcionando adequadamente. É importante, se eu estiver na minha instituição já um carrinho preparado ou pedir para trazer o dantrolene e ajuda. É uma situação de crise, precisa de ajuda. Avisar o time cirúrgico para interromper a cirurgia se for possível, desligar todos os gases anestésicos, não utilizar succinilcolina, conectar os filtros de carvão no circuito para eles absorverem os anestésicos inalatórios, aumentar o fluxo de gases frios para 10 litros por minuto, oxigênio a 100%, hiperventilar o paciente para reduzir o CO2 expirado e fazer dantrolene. 2,5 mg por quilo por via intravenosa rápido, se possível por acesso de grande calibre, a cada 5 minutos até resolver os sintomas. A dose pode chegar até 10 mg por quilo se você não está conseguindo resolver os sintomas com 10,5 mg por quilo. Estes aqui são alguns nomes, né, do dantrolene, e lembrando que ele é muito difícil de diluir. Então você vai precisar de ajuda para te ajudar a diluir o dantrolene para que ele seja infundido. Converter para uma anestesia que não é um anestésico inalatório, ou seja, converter para anestesia geral venosa total. Bicarbonato 1 a 2 mEq por quilo, se você está suspeitando de uma acidose metabólica, e esfriar o paciente, porque é uma hipertermia. Então, gelo nas axilas, na virilha, em volta da cabeça, solução intravenosa fria, lavagem gástrica com uma solução fria, né, e suspender o esfriamento do paciente quando a temperatura estiver abaixo de 38, porque você não quer que ele saia da hipertermia e faça hipotermia. Hipercalemia também é uma complicação da hipertermia maligna. O tratamento é com gluconato de cálcio, 30 mg por quilo, ou cloreto de cálcio, 10 mg por quilo por via intravenosa. Bicarbonato de sódio, 1 a 2 ml por quilo, ou então uma solução polarizante. Insulina regular, 0 unidade por quilo por via intravenosa, no máximo 10 unidades, junto com glicose, 0,5 a 1 grama por quilo, tudo por via intravenosa. Se a criança apresentar arritmias por causa da hipercalemia, taquicardia ventricular ou fibrilação atrial, lembrar de não utilizar bloqueador de canal de cálcio, né, porque isso vai atrapalhar o tratamento com dantrolene. Faça amiodarona, 5 mg por quilo em 20 minutos. Lembrar de coletar exames, gasometria arterial ou venosa, eletrólitos, creatinofosfoquinase plasmática, a mioglobina urinária ou plasmática e a coagulação. Passar uma sonda urinária e repor volume para que essa criança mantenha um débito urinário acima de 2 ml por quilo por hora, porque aí você vai lavar o rim da mioglobinúria e evitar que ele faça uma lesão renal, uma insuficiência renal. Se a criança evoluir para uma parada cardiorrespiratória, iniciar a RCP, se estiver disponível no seu serviço, ECMO. Em caso de não resposta a 10 mg por quilo de dantrolene, a gente tem de fazer um diagnóstico diferencial, que podem ser vários. E essa criança tem de ir para a UTI para ser acompanhada no pós-operatório, ou então depois desse evento que é muito, muito grave. E se estiver disponível, ligar para um hotline, porque ele vai te ajudar na condução dessa situação de crise. E para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês 2 sites. O primeiro é o site da Safe Tots, que é o Safe Anesthesia for Every Child. É um site que é da organização Safe Tots, do qual eu faço parte, que são um grupo de anestesiologistas que estudam e fazem medidas para que toda criança tenha a anestesia mais segura possível. No site do Safe Tots, que é safetots.org, vocês clicam aqui para For Professionals e vocês vão ter vários documentos e várias listas importantes que é de acesso gratuito. E aqui tem a lista das 10 crises mais importantes com todo o tratamento
que deve ser feito para essas situações de crise. Então eu recomendo o site do Safe Thoughts e também recomendo que entrem no site da Society for Pediatric Anesthesia, que é a SPA, a Sociedade Americana de Anestesia Pediátrica. Está aqui o site, que é pedianesthesia.org/critical-events-checklists, ou então só que vir em Resources e baixar checklists, que aqui vocês vão ter os principais eventos de crise e esses checklists que eu mostrei para vocês de anestésico local de hipertermia eu tirei aqui. Nós temos a tradução para o português brasileiro, em que eu fui um dos responsáveis pela tradução e revisão da última versão. E aqui vocês vão ter disponível um PDF com todos os cards de todas as situações de crise que estão disponíveis no aplicativo PedCrisis, que eu coloquei para vocês como baixar, tanto utilizando o iOS quanto utilizando o Android. O PedCrisis ele é da SPA, está na sua versão 2.0 e atualmente ele só existe em inglês e em espanhol. Então tem essa dificuldade para a gente, mas é interessante porque é um aplicativo que você coloca o peso da criança e você consegue ter um direcionamento no tratamento de situações de crise. Teremos uma demonstração do uso do PedCrisis aqui também durante o nosso curso. Muito obrigado.